Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início do vídeo, que é pós o que eu postei anteriormente do caso Yoki. Este é após eu assistir o documentário diversas vezes. E eu vou trazer pra vocês alguns pontos que eu achei, assim, fantástico pra trazer pra vocês da série. E antes de começar, já vou pedir pra vocês, por favor, se inscrever aqui no canal, deixar um like, que é muito importante pro YouTube entender que esse é um conteúdo bom, que ele pode recomendar pra mais pessoas. Por favor, deixem nos comentários, caso que vocês queiram ver aqui no canal, que eu vou anotar tudo, ir atrás e trazer pra vocês. Compartilhe esse vídeo na sua rede social, com um amigo que gosta do mesmo tipo de conteúdo. E sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. A Elise, então, começa falando da série, que ela compreende que algumas pessoas julgam muito pelo que ela fez e que outras compreendam. E que, assim, ela aceita o pensamento das pessoas que... Aliás, não que ela aceita, que ela respeita a opinião das pessoas, mas ela deixa meio que assim no ar que as pessoas precisam saber o porquê que ela cometeu esse crime e que, como ela não tem acesso à filha, a série é uma maneira de chegar até a filha e a filha veja o lado dela, até porque a filha dela está com os avós e ela está numa luta judicial para pelo menos conseguir ver a filha, porque desde que ela foi presa, ela nunca mais teve contato nenhum com ela. E assim que a Elise foi presa, a filha foi morar com a tia, e então os pais do Marcos, eles pedem um exame de DNA, e quando esse resultado sai positivo, eles solicitam, eles pedem ali a guarda da criança, e o juiz concede, e desde então a filha mora com os avós. Neste documentário aparecem várias pessoas, aparecem jornalistas, aparecem os advogados, tanto civil e criminais, do lado da Elise e do lado da família do Marcos. Aparecem testemunhas como amigos de ambos os lados, aparecem, como diz para vocês, jornalistas, e aparecem também o delegado que fez a investigação do caso, aparece o promotor. E, consequentemente, assim, todo mundo, praticamente todo mundo que estava envolvido nessa história aparece dando algum detalhe sobre o que aconteceu. A série também não tem uma ordem cronológica dos acontecimentos, mostra de antes do crime, mostra no dia do crime, mostra após o crime, mostra o julgamento, mostra a saidinha dela, a primeira saidinha dela de 2019, é um vai e vem, mas eu aconselho, é uma série que eu mesmo gostei. É bom você também ver um outro lado, por mais que fiquem aquelas dúvidas ainda, mas eu recomendo que vocês assistam. E agora eu vou trazer para vocês alguns detalhes da série aqui, e depois vou tentar fazer uma ordem cronológica, mas não vou me aprofundar muito, até porque eu já contei esses detalhes para vocês no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui linkado logo após esse vídeo. Vai lá conferir o outro. E vocês podem me deixar tudo nos comentários que vocês acharam. E então eu vou começar os primeiros detalhes, pode ser que eu vá e volte em alguma coisa, mas logo após os detalhes eu vou tentar trazer para vocês em uma ordem cronológica dos acontecimentos. Logo de início, a advogada civil da família do Marcos, ela disse que se realmente a Elise tivesse pensado na filha, ela jamais teria aceitado participar deste documentário. Eles tinham uma coleção imensa de charutos, vinhos e armas. Inclusive, o Marcos transformou 2 de vários quartos que tinha no apartamento deles, uniu e transformou em uma adega de vinhos. E vocês imaginam, assim, os vinhos chiquérrimos e caros que tinha naquele local. Até porque eles estavam pensando, com a venda da fábrica da família, eles estavam pensando em montar um negócio voltado para vinhos. Outra coisa que tinha muito na casa também, que os policiais ficaram extremamente chocados, era com a quantidade de arma que existia naquele local. Além de um local mais seguro, que ficavam várias armas de todos os calibres que vocês possam imaginar, existia também as armas espalhadas pela casa. Na série, a Elise fala que as armas ficavam em móveis de fácil acesso, até porque poderia entrar um ladrão e as armas estavam ali em fácil acesso para eles poderem se proteger, aliás, de um possível assalto. Então, ficava dessa maneira. Os amigos do Marcos também falam que ficava assim realmente, e quando eles iam até lá, eles ficavam meio ressabiados do que poderia acontecer de uma criança pegar alguma arma,
e aconteceu uma fatalidade. Eles também tinham uma cobra com o nome de Gigi, e que foi uma polêmica também na época do caso. Antes de conhecer e de se casar com a Elise, o Marcos também era casado, tinha filhos no primeiro casamento. Indo um pouquinho além, o Marcos traiu a Elise, né, com uma garota de programa também chamada Natália. E ela disse que o Marcos pagava uma pensão para ela de R$4.000 mensais. Tinha dado para ela uma Pajero 0 km. E ele também chegou a oferecer R$27.000 para ela tirar o anúncio do serviço que ela fazia do site. E segundo Natália, ela disse que o Marcos tinha prometido a ela que após a venda da fábrica da família, eles iriam morar em outro país, que ele iria se separar da Elise e que ele tinha muito medo do que a Elise pudesse fazer contra a sua vida. Voltando mais um pouquinho na história da Elise e do Marcos, quando eles realmente tiveram ali certeza de que ficariam juntos, se acertaram, o Marcos bancou tudo para ela, como eu já disse no outro vídeo, e eles também fizeram um acordo de que a vida deles seriam dali em diante, que eles deixariam o passado para trás. Conforme várias testemunhas relatavam, o Marcos era extremamente apaixonado pela Elise, eles viviam muito em sintonia. Esses hobbies que ele tinha de caçar, de vinhos, de armas, ele inseriu a Elise totalmente nesse mundo dele. A Elise descobriu a traição através de uma ligação no Skype. Ela disse que ele saiu e o Skype tocou, ela viu a ligação e começou a ler todo o histórico. De início ela confrontou ele, ele negou tudo. E eles estavam tentando engravidar, ela disse que tinha parado com a pílula, fizeram tratamento de fertilização porque ela não engravidava por nada. E foi então que ela resolveu se separar dele. E quando estava em vias de separação, ela descobriu que estava grávida. E ele ficou extremamente emocionado, extremamente surpreso e feliz com aquela notícia. E ele pediu perdão a ela, disse que nunca mais faria aquilo e ela desistiu de tudo. Quando sua filha nasceu, após 6 meses aproximadamente depois, ele começou a mudar o seu comportamento, começou a ficar frio com ela. Ela disse que ele não dava mais tanta atenção à filha e tanta atenção a ela também. E ela falou que ele saía muito, que falava que iria para casa do pai, mas ela tinha certeza que ele estava com a Natália. E ela passou a escrever e-mails para ele, porque ela disse que quando eles estavam juntos, eles brigavam demais. E o e-mail era uma forma deles conversar e não brigar. Inclusive, alguns e-mails eu vou trazer para vocês. Se esses e-mails eram uma forma de premeditação ou não, não temos como saber, mas esses e-mails existiram. E no conteúdo desses e-mails ela diz várias coisas e entre elas ela dizia que ela se sentia muito sozinha, que via o Marcos muito no mundo da lua e que de alguma forma ela queria tentar reestruturar a família dela novamente. Em outro e-mail ela dizia a Marcos que ele já estava no segundo casamento, que ele dizia que não era feliz no primeiro casamento, que estavam ali tentando fazer de tudo para dar certo, mas que ela precisava da ajuda dele para conseguir fazer com que esse casamento desse certo. Na semana do crime, o Marcos tinha fechado uma venda da empresa por R$2 bilhões. E no início, a família e a polícia suspeitou de sequestro. Mas depois de alguns dias, como não veio o pedido de resgate, essa teoria foi deixada de lado. Inclusive, após cometer o crime contra o Marcos, a Elise volta para casa, pega todas aquelas fitas e fotos que o detetive tinha dado a ela, reúne a família de Marcos, mostra a eles. Ela diz que a sogra assim, se comporta de uma maneira muito triste e diz que não criou o filho dela para isso. E que a Elise e a filha teriam todo o suporte que elas precisassem. Por volta de 2 a 3 dias após o sumiço do Marcos, a Elise procura o advogado, que foi o seu professor, e ela vai pedir a orientação para ele. Ela diz que o marido sumiu e que o último lugar que ele foi visto foi seu apartamento. E ela pega e fala para ele que se ela precisasse dele em algum momento, se ela poderia ligar para ele, pedindo uma orientação ou que ele trabalhasse para ela. E ele fala que ela já tem um ótimo advogado na família e ela disse que ela preferia ele e ele fala que ele vai estar à disposição caso ela precisasse. No dia 21 de maio de 2012, a Elise envia um e-mail para o reverendo da família.
ele era o responsável por dar conselhos à família quando precisasse, e ele também casou o casal. E nesse e-mail dizia: Boa tarde, reverendo René. Desculpa atrapalhar mais um pouco. O Marcos saiu de casa há 2 dias e não dá notícias. A família e eu estamos preocupados. Ele comentou alguma coisa com o senhor? E em depoimento, o reverendo diz que mandava e-mail para o Marcos, mas ele estranhava muito porque não vinha resposta. E isso não costumava acontecer antes. Esse reverendo também diz que algo que intrigou muito ele é que, enquanto eles estavam tentando o casamento fazer dar certo, ele foi chamado até a casa do casal. Ele levou sua água benta e ele disse que a água já tinha acabado e ele não tinha nem abençoado metade do apartamento e ele teve que fazer um novo ritual para abençoar mais água para continuar. Ele disse que aquele local era um local que estava muito pesado e por isso a água não foi suficiente. Ele disse também que sentia que só a Elise estava tentando fazer de tudo para salvar a família e o casamento e ele não sentia isso do Marcos. E em outro momento, o Marcos, com isso de falar que a Elise estava louca, que ele não tinha outra, ele até sugeriu para o Marcos procurar um serviço de psiquiatra para ela. E é onde ela também fala que o Marcos já tinha comentado com ela que ele iria internar ela. E ela diz que já tinha até uma clínica em Campinas, já que ele já tinha visto tudo que iria internar ela. Que é um dos motivos também que ela não pensou muito para cometer o crime que ela cometeu. Quando o delegado tinha suspeita de quem tinha cometido o crime, que ele tinha já a identificação da vítima, ele foi até o apartamento do casal, pediu todo o sistema de segurança do condomínio, pediu as câmeras, inclusive, do elevador, e ele disse que colocou um funcionário para ficar vendo aquelas fitas para ver se via o Marcos saindo. E como a gente já sabe, só tem aquele vídeo do Marcos saindo para pegar a pizza e retornando ao apartamento, e depois ele nunca mais sai. E aí ele viu no outro dia que a Elise sai com as malas e volta sem. Ele disse que ali ele já tinha fechado praticamente o caso e só precisava da confissão dela. A defesa da Elise diz que ela nunca mentiu, pois ela deu 4 depoimentos e nunca mudou nenhum deles. Já a acusação e a defesa do lado de Marcos diz que os depoimentos da Elise são totalmente falsos. No dia da prisão e no dia do julgamento, teve muita repercussão o caso. O promotor, ele denunciou a Elise por um homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, por vingança e dinheiro, cruel, por esquartejamento, e o terceiro sem chance de defesa da vítima. E em 2016 ela foi levada ao júri popular, e dessas 3 qualificadoras, o júri desconsiderou 2, deixando somente uma, pois eles entenderam que o Marcos não estava vivo quando a Elise começou a esquartejá-lo. O médico legista do caso diz que ele estava vivo sim, mas a defesa da Elise contratou um outro médico. Inclusive, esse outro médico tem algumas ligações com casos da ONU. E ele diz que o Marcos não estava vivo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas ele diz da maneira que o Marcos estava com a morte encefálica, que é quando as pessoas são consideradas elegíveis para a doação de órgãos. O resto do corpo continua em funcionamento, mas a morte cerebral já foi detectada. Em 2019, ela teve sua primeira saidinha temporária. E ela foi para uma cidade vizinha da sua cidade natal, de Chopinzinho. Lá ela ficou hospedada em um hotel. Sua tia foi até lá ficar com ela. Levou sua avó, que também ela não tinha visto durante todos esses anos. E é uma série com vários pontos que deixa você, assim, totalmente intrigada, divide opiniões. Inclusive porque na série é revelado que a Elise sofreu abuso quando era criança. Ela fugiu, ficou 45 dias fugindo, até que o conselho tutelar e a polícia a achou, levou de volta para sua casa. Ela disse que ela não queria ficar mais lá, e é quando essa tia começa a criar ela. Inclusive, nessa entrevista, ela também disse que acha que a sua meia-irmã, que era filha desse padrasto, também sofreu os mesmos abusos. Um dos amigos de Marcos disse que ele era extremamente tímido, mas que eles tinham essa vida, sim, de contratar garotas. Inclusive, eles davam notas a elas. E no júri, o
repórter Roberto Cabrini fez uma entrevista no qual ele achou os sites que o Marcos dava notas para essas garotas e também detalhava detalhes de como foi aquele serviço que ele tinha contratado. Esse mesmo amigo diz também que nunca suspeitou que o Marcos casaria com uma garota de programa no qual ele contratava. No quarto e último episódio da série, a Elise ainda diz que ela quer voltar a ter a vida que ela tinha discreta. Vocês acham que isso vai ser possível um dia? A fala do promotor, ele diz que ela tomou essa atitude porque ela viu que aquela sua vida de princesa ia ruir quando o Marcos largasse ela. E a opinião de todos ficam divididas. Foi por amor, por raiva, por ódio ou por desespero? Qual a opinião de vocês? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no vídeo extra da semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal pelo botão inscreva-se aqui embaixo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!